Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Chegou a sua melhor hora da segunda-feira, a hora em que entra no ar o Atualidades Pampa, com uma equipe de comentaristas, com pessoas que têm bom humor, às vezes mau humor, às vezes são muito audaciosas, mas as notícias também permitem que a gente, às vezes, seja um pouco mais audacioso do que o normal. Nós temos falado aqui, desde que deixou de funcionar através da Concepa sobre a Freeway. Só que os prefeitos municipais do nosso estado, eles estão muito preocupados e querem explicações, querem saber como é que eles vão fazer a manutenção, principalmente, por exemplo, do socorro, aquelas pessoas que precisarem em acidentes, se eles já não têm condições de botar esse tipo de atendimento dentro dos seus municípios. O STF suspendeu, e eu espero que seja para o resto da vida, se Deus quiser, as cobranças em procedimentos por planos de saúde. Assunto que a gente já discutiu aqui também, vocês acho que já sabem bastante a nossa opinião. E a Justiça bloqueou 3 milhões de reais do prefeito Marcelo Crivella e proíbe o próprio de fazer benefícios, de ao passar na frente seus amigos da igreja. Então, o Marcelo Crivella está lá, mas está com os olhinhos todos em cima dele. Pois é, ele provocou, né? Ele provocou ao fazer aquela reunião aberta e vazou toda aquela tendência dele de atender a sua clientela religiosa, e aí deu no que deu. O prefeito Marcelo Crivella teve bloqueado 3 milhões e 100 mil reais do seu patrimônio pessoal por conta de problemas quando ele era ministro da Pesca. Foram verificados alguns contratos sem licitação, assim como falta de prestação de contas em algumas verbas. Ele e mais 8 pessoas tiveram seu patrimônio bloqueado, num total de 3 milhões e 100 mil reais. E já a Justiça do Rio de Janeiro se manifestou no sentido de bloquear do seu Marcelo Crivella atitudes ou reuniões sectárias que não obedeçam o critério do Estado laico. E com isso, o prefeito Marcelo Crivella agora conseguiu atrair uma lupa sobre si. Todas as suas decisões e iniciativas agora certamente vão passar por um crivo muito rigoroso. O prefeito Marcelo Crivella, que também está envolvido em denúncias envolvendo a expansão imobiliária, condomínios que surgem do dia para a noite no Rio de Janeiro, sem nenhum registro, sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de iniciativa da prefeitura em bloquear isso. Ou seja, nosso Rio de Janeiro, Mário, está muito ruim, né? Está lomba abaixo, continua lomba abaixo. E na sequência do que você falou, o grande problema também do Marcelo Crivella foi sua briga com a Rede Globo de televisão, o Jornal O Globo. Porque todas essas denúncias contra ele foram publicadas no Jornal O Globo. Me lembro quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi dizer que ia tirar o carnaval do Rio de Janeiro, que a Rede Globo não poderia mais transmitir o carnaval, que ele tiraria os direitos da Rede Globo. Segundo, cancelar uma verba que tinha de 2 milhões e 600 por ano, 200 mil por mês. E assim, sucessivamente, ele começou a criar um atrito com a Rede Globo de televisão. E aí eu sabia que ia redundar nisso. Ele coloca a cara, né, para levar tapa e aí recebe o tapa. Quem tem telhado de vidro não compra a briga com quem é dono de depósito de cascalho, né? Isso aí, é verdade. Chico Tofani. Eu queria falar, dona Magda, de Copa do Mundo. Copa do Mundo, há um mês atrás... Mundial de futebol. Mundial de futebol. Há um mês atrás, eu abri o programa na Granal listando os 8 favoritos. A Alemanha em primeiro lugar, óbvio. Era o melhor time, tudo em cima. E depois, o segundo pote que vinha Brasil, Espanha e Argentina. Espanha por estar invicta nas eliminatórias, a Argentina por tudo aquilo que representa o futebol e o Brasil também. E o terceiro pote, Bélgica, França, Inglaterra e Uruguai. Não é que deu uma grande zebra. França na final, não era cotado, e a mais zebra, a Croácia. Essa Croácia que eu torci, que o mundo todo torceu, pela simpatia pelo país, por tudo, ela chegou na final, praticamente ganhou a Copa do Mundo, porque o certame mundial, por causa que ela chegou através de 3 prorrogações, de pênaltis. O técnico assumiu 2 dias antes da repescagem, ela não passou nas classificatórias europeias, ela teve que passar por uma repescagem.
Lógico, a França é o melhor time, não é tão superior assim à Croácia, mas ela tem um craque em cada posição. Agora, o futebol mudou de lado, dona Magda. O perfil também dos jogadores. América do Sul, um futebol decadente, sem o mínimo senso tático, uns técnicos ultrapassados. O futebol europeu mostrou porque veio. Detalhe, aquele pênalti realmente aconteceu. Aconteceu porque a bola escorregou no braço do jogador, o jogador não tirou a bola. Quanto à falta aquela, é questionável. Qual é a falta? A falta que originou o primeiro gol francês. O primeiro gol francês. É muito questionável a interpretação do árbitro. Aí, então, uma lateral não é batida porque não aconteceu. A França mereceu, tem um pool de jogadores fantástico. E eu acho que foi, para mim, o certame mais bem organizado e melhor dos últimos tempos. E mais justo na sua final, tu acha? Achei que a Bélgica deveria estar na final, por ser um time que mostrou o melhor futebol. A Bélgica fracassou nas semifinais, ela perdeu o direito de ir à final, sabe? Mas ganhou um terceiro lugar. Acho que o melhor jogador do Mundial é realmente o croata Modric. Mbappé é a grande revelação. Melhor futebol, a belga. Deu tudo certinho. Deu tudo certo. E acho que o Brasil vai ter que pensar muito agora com essas histórias de Adenor, os amiguinhos do Adenor. Isso é coisa do passado. É que tem que passar a pensar em futebol, né, Chicão? Futebol. O Neymar, naquele cai-cai dele, o Real Madrid não quer o Neymar. O Real Madrid vendeu o Cristiano Ronaldo e não quer saber do Neymar. Só para falar de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, na primeira semana, isso em sexta-feira, dona Magda, vendeu 512 mil camisas. As camisetas que a Juventus está vendendo vai pagar o passe de Cristiano Ronaldo. Então mostra que o grande craque vai ter sempre um espaço na fantasia das pessoas, porque no futebol, na real, ali, o que vale é a tática, e os franceses esnobaram bastante o mundo nisso aí. Sobre o Mundial, a gente pode dizer que a Croácia realmente ganhou, né? Porque tu via até a felicidade pelo segundo lugar. Eles fizeram uma festa enorme, mas sem dúvida alguma. Porque teve todos os méritos do mundo de chegar à final. Estavam mais desgastados, porque jogaram mais tempo, tiveram que jogar, né, a prorrogação muito mais do que os outros, então, quer dizer, estavam mais cansados. Fora isso, o próprio exemplo da Croácia enquanto nação, da presidente da Croácia, é bonito, que ela pagou do próprio bolso para ir até lá, que ela foi em avião de carreira, que ela pagou o ingresso e depois foi convidada para ir para a tribuna, que ela foi até o vestiário da equipe da França e cumprimentou, quer dizer, um banho de educação. Quanto à França, acho que o time da França, e também isso deve ser levado em consideração, 11 dos jogadores são filhos de imigrantes. Isso é o grande destaque do Mundial. Franco-africana. Então, assim, quer dizer, é a própria a mudança mesmo, é uma mudança muito grande. Então, eu acho que foi bonito. Eu também achei uma grande Copa. A França mereceu, no meu ponto de vista, mas a outra saiu vencedora também. Então, foi uma linda final de Mundial. Tão delicadinho, educadinho que o senhor está hoje, seu Ruxo. Por favor, pode falar. Eu estou tentando dar a pedagogia do exemplo. Eu não interrompo mais os colegas. Muito bem. Eu não interrompo, eu estou muito comportado, dona Marta. Muito bem, muito bem. Já que foi tão bem analisada a matéria, eu vou fazer apenas duas considerações. Primeiro, a homenagem que a França fez à Croácia ao botar a Torre Eiffel com as cores da Croácia é fantástica, bacana, é uma coisa, né? Que é um exemplo para o mundo inteiro. E a segunda, vocês lembraram a presidente da Croácia, ela foi para o gramado entregar de mão e ela abraçou todos eles. Um a um, não foi protocolar. Protocolar é tu dar a mão, aquele aliás, protocolo, qualquer protocolo foi quebrado naquela cena. Exatamente. Até dos jogadores, aquilo assim foi vibração, foi vitória. Então, como vocês tão bem falaram de todas as questões técnicas, eu resumo este Mundial com essas duas manifestações da campeã e da vice, e acho que fomos bem representados. E eu vi homenagear a Croácia hoje num programa com os relógios Diesel Festina em tons vermelho, que representa a cor da bandeira da Croácia, que é o sangue que eles tiveram para se separar da Iugoslávia, da Sérvia, que era a grande tirania dos Balcãs. A Croácia é a grande namorada do futebol do mundo hoje. Alice, assististe o futebol? Torceste por alguém? Tu curte futebol? Gosto. Eu estava torcendo pela Croácia, né? Achei uma pena, né? Um campeão que ia ser inédito, mas também a França estava indo muito bem. Ficou num bom lugar, né? Gustavo? Eu achei interessante essa final porque ela provou que
a crônica esportiva de alguns países ao sul do Equador não entende nada de futebol, porque ninguém indicou a França como favorito. Ninguém. Era todo mundo, ninguém. Só a Karina Cartomante disse que lá com o Roberto Pitaúde que ia ganhar a França poderia, quem sabe, lá, coisa e tal. O Chicão pelo menos assumiu, disse, olha, a França pode ser campeã, mas é muito remota. É remoto. Mas teve gente aí que, não, mas eu falei na França, eu falei, não falaram nada. Croácia, então, nem se fala. Esse aí não entrava. Croácia não entrava. Quer dizer, ficou provado que comentarista de futebol tem que se avaliar bem, porque senão vira comentarista de resultado. E previsão de tempo é igual. É que nem previsão de tempo, né? Exercício de chutometria. Agora, olha aqui, ó. Uma coisa que chamou a atenção nessa Copa do Mundo foi a descoberta do mundo da Rússia. Isso é muito legal, né? Bonito lá. O mundo não conhecia a Rússia. E aí descobriram que é o maior território do planeta. Eu não sabia disso. Eu sempre que tem clima de 45 graus e tem clima de 30 abaixo de zero. Tem 45 abaixo e acima. E acima. Que é um país multicultural, de muitas facetas. Os cossacos praticamente são um enclave dentro da Rússia. É um país... então, assim, foi muito bonito também por esse aspecto cultural. Quer dizer, o maior país em área geográfica do planeta, de repente, foi descoberto pelo seu próprio planeta. É verdade. Se descobriu coisas boas, se descobriu coisas nem tanto, que a polícia lá, você viu a delicadeza da polícia russa? Nossa. Aqueles meninos que invadiram... Mas também, né? Que maluquice, né? Você precisa ver os vídeos. O inglês que subiu em cima do carro da polícia para comemorar a vitória da Inglaterra, tá apanhando até agora. Até hoje. A gente sabia que era assim. Então, assim, eles têm coisas boas e coisas... A intolerância, por exemplo, a gênero, preconceito de gênero, eles são intolerantes, enfim. Mas... se conheceu a Rússia. E isso eu achei muito bonito. E muito linda, né, Marne? Bom, o que eu teria a falar a respeito dessa Copa e desse Mundial é aquilo que eu já falei aqui diversas vezes. Torci muito pela seleção brasileira, acreditei na seleção brasileira e a minha decepção foi muito forte porque, primeiro, achei que pelo posicionamento do Tite, pela conversa dele, por tudo aquilo, mas ao final... Eu acreditei também nele. No final me dei conta que existe um grande responsável por isso, chama-se Rede Globo. A Rede Globo Televisão, graças a Deus, a última Copa daquele comentarista de arbitragem, a última Copa do Galvão Bueno, vai mudar tudo lá. Eu não acredito nisso. Não acredito. Tu sabe que Galvão é Galvão Fênix Bueno, o nome dele. É o que estão comentando no Rio de Janeiro. Estão comentando, eu falei com o Rio de Janeiro hoje. Queria largar na Copa do Brasil. Não, mas acontece que cansou. Então endeusaram em demasia esses jogadores da seleção brasileira. Se falava 24 horas nisso, se ligava à televisão. Como a TV Globo, em determinados horários, tem uma grande audiência, primeiro lugar de audiência, criou-se uma mística em torno daqueles jogadores. Então todos eles eram heróis, são heróis, como diz o Bial, aquele herói, tudo herói. Para ele tudo é herói, né? Herói disso, herói daquilo, nada. E não eram absolutamente nada. E o Chicão tem razão no que ele disse sobre os jogadores da Europa. Os jogadores da Europa têm 1,90 m e agora jogam futebol. Antigamente eram pesadões, era isso, aquilo. E hoje eles jogam um futebol bonito, fino, miúdo, etc. Categoria de base, eles têm coisa que não tinham. Coisa que nós não temos. Primeiro porque os campinhos de futebol acabaram no Brasil. Não tem mais aquele campinho para o garoto começar a treinar e brincar, tem que ir para clube, não tem dinheiro para pagar isso. E quem sai são os meninos mais pobres que querem triunfar no futebol para ganhar dinheiro e se tornarem grandes personalidades. Sofri uma grande decepção nessa Copa. Achei, sinceramente, que seria a Copa mais fácil do Brasil ganhar. Mas você sabe, Mário, que tem uma alteração interessante que a próxima Copa do Catar vai apresentar. Me fala, tu viu como é que tá a obra deles do Catar? Já está por conta. Eu achava que era aqui, inclusive. Eu digo, bom, depois de terminar, passado uma, evoluiu a nossa. Não, é do Catar que é daqui para trás. E o que acontece a obra do Catar? As obras do Catar estão prontas antes das nossas. Óbvio que sim, né? Antes das nossas. Eu fiz uma brincadeira, achei que eram as nossas, mas não, a do Catar está muito mais adiantado. Mas Copa... ia ser boa, de que as obras do Catar vão ficar prontas antes das nossas. Nossa, é verdade. O Ruschel, eles alteraram o calendário, porque o que eles descobriram? Que foi devastador. É devastador a Copa do Mundo no final de temporada europeia. Os jogadores estão de gravata vermelha, arrebentados. E outra coisa que chama a atenção, no Catar,
é o seguinte, eles têm que fazer a Copa no inverno lá, que o inverno deles é só 35, Só 40 graus. Vai ser tudo com ar-condicionado. Porque no verão... Não, mas mesmo assim eles não brincam em serviço. Então vai ser em novembro e dezembro a Copa do Catar. 2022, mas vai ser em novembro e dezembro, que é o inverno deles. Eles estão anunciando realmente, isso é uma coisa espetacular para apresentar para o mundo, que terá ar-condicionado no estádio e aberto. Climatizado. Não é estádio fechado, um estádio climatizado. Mas o Putin não disse que ia segurar a chuva? Já com os caça, com os não sei o que, ele quase foi um problema, não acertaram o horário. No último gol. No último gol, não acertaram o horário. Tinha que ser uma hora mais. Na comemoração. Ele errou só no último jogo. Eles esqueceram da comemoração. E uma informação também de cultura geral, assim como nós temos aqui, pagamos a água, pagamos a energia, eles pagam a taxa do ar-condicionado lá. Eles têm uma continha separada, um boletinho a mais, boleto do ar-condicionado. Então não há casa que não tem... Não entra na luz. E não há casa que não seja construída com refrigeração e um boletim. Sim, que dependendo dependendo da São Petersburgo no inverno é 25, 30 graus. Vão morrer congelado, vão virar pinguim. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Carlos Pereira, ele chama atenção por uma coisa que me chamou a atenção também no dia de hoje. Foi a destruição que a população fez na França. Foi, Paris. Automóveis, mais de 800 automóveis depedrados, 500 pessoas presas. E não eram os brasileiros? Não era brasileiro. Adoro falar que é os brasileiros. Parece que tudo é os pobres dos brasileiros. O nosso Carlos Pereira diz assim, aqui ninguém presta. A engenharia social na França está funcionando? Pergunta ele. Acho que não, né? Não, assim, ó, a Carla teve lá, agora pode endossar isso até mais que eu, mas Paris tem um cinturão de pobreza que até 40 anos atrás não tinha. É um cinturão de pobreza habitado essencialmente por imigrantes do norte da África, de maioria muçulmana, mas tem também de outras religiões. Um cinturão de pobreza que gerou uma violência que Paris até alguns anos atrás, até décadas atrás, não tinha. Então, assim, sim, claro, eles mal ainda estão muito na frente do que a gente bem. Mas é preciso se reconhecer que eles, em relação a eles mesmos, eles tiveram digamos assim, um recrudescimento da violência. Você teve lá, agora você pode exemplificar eu não senti essa violência, Gustavo. Bem pelo contrário, me senti super segura. O que eu percebia é, assim, muito armamento pesado. É que você comparava com o Brasil, né? Exatamente. Aí não até tem. A tua referência. Até a Bósnia é segura. Não, mas eu tive também, em outros lugares e eu me senti segura. É isso que eu quero te dizer. E em poucos momentos eu parei e pensei, olha, um atentado, porque é uma coisa que a gente fica pensando, né? Eu pensei 2 vezes em ir para lá uns anos atrás, logo depois dos atentados, não foi. Aí o que eu vi foi muita presença de policial com armamento pesado, metralhadora na rua, era o mínimo que se tinha. Mas também as pessoas foram presas, né? Vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas, porque aqui no Brasil, se fossem presas, seriam soltas logo em seguida. Lá eu acho que a coisa já vai ser bem diferente. Deixa eu dizer uma coisa. Eu também, quando eu estava pensando em viajar para a França, parei, pensei e decidi, não posso pagar passagem. Não posso pagar passagem. Tá muito alto. O Jairo Azambuja, de Gravataí, o nosso telespectador, como sempre, os nossos telespectadores nos auxiliam a fazer o programa, diz que a refrigeração dos estádios, que vocês estavam falando, se dá abaixo dos assentos dos torcedores, que é o que climatiza e deixa o ambiente todo... Não, bunda gelada não. Não, pois não é. A novidade. Olha aqui, eu vi uma foto do Marne quando jovem. Ele era muito parecido com o Pierce Brosnan. Lindo, continua muito bem. Beijos a todos. Rita Zanini. Que é isso? Tu sabe que é o Pierce Brosnan? Mas aí o Eugênio não vai reclamar, acho que o elogio é só pra ele. Como elogio é só pra ele, ele não vai reclamar. Não reclama. Eu aqui no WhatsApp quero mandar um beijão para alguns telespectadores que estão me mandando aqui um parabéns atrasado. A Ivana, a Mara, Carlos Lau, Cléo, Manuel Azevedo, já estão me dizendo que tu falaste sobre isso. Aliás, outras pessoas aqui também falaram sobre isso na sexta-feira. Eu quero agradecer muito. Outras pessoas somos nós. Aqui, ó. Outras pessoas. Na mesma hora já recebi, tô brincando. Que é uma coisa legal. Era um fair play. Então, eu quero agradecer essas pessoas que estão aqui me parabenizando e também pelo Facebook, enfim. Foi um momento bem especial, tava um dia lindo, maravilhoso, foi um fim de semana, assim, que foi realmente... Eu acho que eu mereci esse fim de semana, mas enfim.
O que eu quero falar para vocês é que realmente aqui no Rio Grande do Sul a gente está muito mal, Gustavo Vitorino, em especial com o valor do combustível, porque chegava a dar uma dor a cada posto de gasolina. 398 lá. 398, 409... Aí 4,19 a mais cara. Aqui 4,69 é oferta. Aqui é 4,69, 4,89, quer dizer, é um ponto negativo do nosso estado. Uma outra coisa que me preocupou muito foi, porque o que a gente teve de conquista nos últimos anos, pelo menos aqui gaúchos, catarinenses e tudo mais, foi a ampliação, a duplicação da BR-101. Porque quem ia para Santa Catarina muito tempo atrás sabia das filas que se pegava para chegar até Florianópolis, Garopaba, enfim, nas praias de Santa Catarina. Hoje a estrada está maravilhosa, mas já esburacada, muito esburacada. E a minha preocupação ficou ainda maior. Tá pedagiada, não? Não. Com relação à freeway. Que também está esburacado. Tem gente dizendo que já tem buracos na freeway. Tem buracos na freeway. E quem vai consertar? Então, essa questão, os prefeitos das cidades que cortam, que a freeway corta e a BR corta, então, realmente, eles estão preocupados, porque vão perder receita. Estima-se que 6,9 milhões de prejuízo, porque eles ganhavam uma parcela do imposto, né? Então, isso daí era arrecadado e dividido conforme, né, a estrada que cortava esses 8 municípios. E os prefeitos estão dizendo assim, quem é que vai tomar conta disso? Quer dizer, eu passei e tinha lixeira lotada de lixo. Quem é que vai tirar o lixo da estrada? Quem é que vai prestar socorro? Quem é que vai consertar o buraco? E tudo isso vai ficar só para fevereiro, porque só em novembro vai começar a tentar se decidir. Não, vem um verão por aí. Alguma atitude precisa ser tomada. Então, os prefeitos estão se reunindo e estão tentando se mobilizar através do governo federal, enfim, para ver se esse processo consegue se acelerar ou se tem aí um tapa-furo, como foi no último ano, porque a gente tem que lembrar que o último ano já foi um tapa-furo da própria Triunfo Concepa. Carla, então, que volte a Triunfo Concepa agora, do jeito que está, não dá para ficar, gente. A história que envolve esse abandono da freeway é nojenta. É um absurdo isso. Mais cedo ou mais tarde a imprensa vai abordar o assunto, vão aparecer as provas e a gente vai poder tocar no assunto. Mas a história que envolve a freeway é nojenta. Como as outras. Envolve bastidores, interesses. Como as outras histórias. A história é nojenta. Lista de pagamentos e coisas do tipo. A gente fica privado da melhor rodovia federal que é do Brasil. Melhor rodovia federal do Brasil, cuidada com carinho pela Concepa, que se dispôs a reduzir em 50% o pedágio e mesmo assim for em cima e tinha... Não há interesse, não há interesse. Um dia nós vamos contar aqui e dar em detalhes para vocês o que aconteceu. Vai falar sobre isso? Não, por favor. Continue. Eu fui o primeiro a explodir nesta bancada sobre essa matéria, porque não me era crível que um contrato que já havia sido prorrogado por um ano, em um ano não tinha se conseguido construir uma solução. Então, é evidentemente que começa a faltar vontade, começa a acreditar que falta vontade política de solução, né? Porque terminou o contrato, aí se prorrogou por um ano, e por um ano, sabendo que o contrato venceria, não se fez absolutamente nada. Nós, Gustavo, eu antevi aqui naquele dia que ia explodir, porque sou um da Rio, a gente vai para o litoral os fins de semana, né? Se um acidente numa sexta-feira, 6 horas da tarde, provoca engarrafamentos de 2 horas e meia, além de um tempo normal de viagem, estando lá os socorros a 20 quilômetros, às vezes 15 quilômetros, perto, e ainda assim provoca 2 horas de atraso, eu imagino estragando o meu carro e eu tendo que chamar o socorro aqui de Porto Alegre, ou seja, da onde, para me socorrer, como ele vai entrar naquele tráfego de carro. Então, nós estamos criando um colapso que vai levar 7, 8 horas para tu ires da praia, sair às 6 da tarde, tu vai chegando... Nós já conseguimos ter uma ideia. Foi quando o motociclista se acidentou, bateu com a cabeça... Foi aqui do lado, em Eldorado. Que eu estou dizendo, foi aqui... 2 horas e meia para chegar alguém para socorrê-lo. E prejuízo para Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Santo Antônio da Patrulha e Osório. 5 municípios atingidos com perda de receita. E municípios que não têm condição de colocar uma ambulância à disposição da rodovia no seu trecho.
Não tem, são municípios. E eu quero lembrar que o último ano já foi só de manutenção. A empresa recebia o pedágio, mas ela não precisava mais aumentar, ela só tapava o buraco, por isso que nós não tínhamos o buraco. E já considerávamos que estava bom. Por isso que agora abriu. A médio e longo prazo também a estrada vai se destruindo, né? Sim, tens que começar a projetar. Caminhões pesados aqui. Lógico. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma ligação rodoviária com Santa Catarina no centro do país. Ninguém mais sobe pela 116. Não, exatamente. Todo mundo passa pela freeway, caminhões pesados com 30, 40 mil quilos. Exatamente. E aí como é que fica? Olha aqui, ó, o Júlio de Oliveira diz assim: por que estão todos de preto, exceto o Ruschel? E o outro preocupado com a nossa roupa também é o Gilmar Haddad da Silveira. Boa noite, bancada elegante. Estão todos de preto. Muito bom. Como eles se ligam, né, Alice? Eu queria falar sobre as fake news, porque é um dos assuntos que mais está tendo repercussão nos últimos tempos e que mais preocupam as autoridades são os assuntos relacionados à saúde. E as últimas fake news que têm saído muito no WhatsApp e também em sites falsos, né, é sobre as vacinas, que estão falando sobre os riscos das vacinas. Então, o Ministério Público aqui do Estado resolveu se pronunciar, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a importância da vacinação e também sobre as consequências legais para aqueles que negligenciam as informações, as recomendações de imunização das crianças. Eles também falaram que podem multar e até tirar a guarda dos pais que não vacinarem os filhos. Bom, esse teu comentário, Alice, vem ao encontro do e-mail da senhora Verônica Belinca, que justamente disse que tinha lido em algum lugar, tinha ouvido falar e tal, e ela queria saber se era exatamente essa a posição do Ministério Público. Aí ela disse para nós: como sempre, todos elegantes, hoje de preto, mas muito bonitos. Todos de preto, mas muito bonitos. Quer dizer que ela não gosta muito de todo mundo de preto. Um recadinho para Alice: sinta-se em casa, se solte mais. Os telespectadores já estão acostumados à loucura do programa. Beijos a todos, atenciosamente, Verônica Belinca. Obrigada, Verônica. Aqui no WhatsApp também o nosso traje de hoje está causando bastante. Um disse assim, ó, vocês parecem uns urubu sadia. Ai, que bonitinho. E a outra, a Anne, disse o seguinte: Carla, a bancada está linda hoje com todos em cores escuras. E o Ruschel dando o tom diferenciado. Parabéns, ficou elegantérrimo. Mas a diferença do Ruschel é o tupete, né? Como é que é, Marne? Penacho. O penacho. Penacho. Dona Magda, eu trouxe uma notícia ruim na sexta-feira e hoje ela conseguiu ficar pior. É o aperfeiçoamento da notícia ruim. O Gustavo já virou os olhos porque ele já sabe o que eu vou falar. Vocês lembram que eu disse que deram um habeas corpus lá no STF e aí quando não consultaram o sistema e soltaram o braço direito do Fernandinho Beiramar. Vocês se lembram disso? E aí, Gustavo, passou em branco pela imprensa brasileira o porquê do habeas corpus, porque aconteceu uma aberração tão grande depois que ninguém questionou se ele tivesse saído, a concessão do habeas corpus. E Gustavo, é o primeiro habeas corpus concedido, mesmo com prisão em segunda instância, contrariando aquela decisão do Supremo. O ministro Marco Aurélio é o primeiro e no primeiro julgado a contrariar. Ele soltou dizendo que não está definindo ainda que do artigo 283 do Código de Processo Penal, que fala do trânsito em julgado da condenação, que exige que vá até o final e que, portanto, ele tornou pedra rasa a decisão do Supremo e soltou alguém condenado em segunda instância sem mais pormenores. Então, é muito pior, dona Magda. Não é porque depois não descobriram lá, mas é porque agora abriu a porteira para qualquer um que esteja cumprindo prisão em segunda instância vir a ser solto. Esse Marco Aurélio, o primo do Collor, soltou há muitos anos atrás o Catiola. Soltou o Catiola numa terça... porque ele ia ficar aqui, né? Numa terça-feira, quarta-feira de manhã, o Catiola se mandou... O Dantas. Não, o Dantas foi o Gilmar. Foi o Gilmar? 2 vezes o Gilmar. 2 vezes. Deu um habeas corpus num dia de manhã e no outro dia à tarde. 2 habeas corpus, prazo de 24 horas. O Gilmar bateu o recorde. E o Marco Aurélio... Quer dizer, o que a gente está vendo é um processo de aniquilação da credibilidade da população na Corte Suprema. E é um processo de dominação muito conhecido, leia-se Foro de São Paulo, que aliás vai ter um foro agora em Cuba, que vai todo mundo, né? A turminha aquela vai toda lá.
É o processo de dominação. Você não precisa se preocupar com as autoridades que lidam direto com a população. Você domina a cúpula. Foi assim que destruíram a Venezuela, a Nicarágua, que 10 mortos. 10 mortos e que vão derrubar esse bolivariano lá, comunista também. Se Deus quiser, vão derrubar e a Nicarágua vai voltar a ser um país livre. A Venezuela está mais difícil, porque lá o exército venezuelano lidera, os comandantes venezuelanos são procurados por tráfico de drogas. Ali no Caribe eles fazem o que querem, o que pode, e a população da Venezuela jogada. O que eu quero levantar aqui é o seguinte, cuidado com o seu voto. Veja bem o que você vai fazer com o seu voto, porque você pode estar colocando essa gente no poder. Venezuela, o Equador, o seu Rafael Correia. Rafael Correia, a polícia está atrás deles, não prenderam ainda. Já prenderam o Rafael Correia? Não. Ainda não? Mas vão pegar ele. Porque pelo menos não nos avisaram. Porque é outro também, que a justiça equatoriana está atrás dele. Então, assim, essa turma bolivariana, todo mundo está vendo a roubalheira. A Cristina Kirchner não pegaram ainda, a Cristina Kirchner, porque ela também tem lá um monte de gente que nem o Lula tem aqui no Brasil. Lula livre, Lula isso, Lula aquilo, entendeu? Mas vão pegar a Cristina Kirchner também, porque ela também andou aprontando lá. Então, assim, e o que eu quero dizer é que esses regimes bolivarianos destroem uma nação muito rápido, mas elas levam muitos anos para se reerguer. A Argentina vai levar tempo para se reerguer. O Brasil, vocês estão vendo do jeito que está patinando. A Venezuela, eu não vou ver vivo a Venezuela de pé outra vez. O Equador também está arrebentado. E a Nicarágua, assim que tirarem esse outro bolivariano de lá, também vai se levantar. Muito obrigado, candidato. Só um pouquinho, que agora é hora de... Mas o que é isso? Olha aqui, ó, é um ataque em turma, ó. Viu? Que lindos os óculos. É quadrilha? É quadrilha? Por enquanto é só uma dupla. Você tem uma ótica da sua confiança? Aquela que tem armações lindas como essas que nós estamos usando, que estão sendo mostradas, lentes de primeiríssima qualidade e o que é melhor, tem preços justos? A Center Ótica tem tudo isso, isso você já sabe. O que a Center Ótica tem também é uma promoção agora, neste período ainda do mês de julho, que é na compra de lentes Varilux para os seus óculos, você paga a primeira e ganha a segunda de grátis. Eu chamo a atenção de vocês que o Gustavo tem falado quase que diariamente aqui de alta do dólar, não sei o que, e essas coisas todas, elas são compradas a dólar. Então, eu sugiro que você não espere, não deixe para depois, vá correndo lá na Center Ótica, que fica no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes. Tem estacionamento, tem duas empresas de estacionamento no subsolo. E se você quer comprar logo, para não perder essa oportunidade, presta atenção, é até o final do mês. Eu iria amanhã, porque o dólar a gente não sabe como é que estará no final de semana, na outra semana. Então, são lentes Varilux. O primeiro par de lentes você paga e o segundo você ganha de grátis, ou seja, paga um e leve dois. E além do que, você tem armações de óculos baratésimas, ou sim, em conta para você. Estou até olhando aqui, ó, R$288, pelo amor de Deus. Vamos aproveitar essa promoção da Varilux, vamos fazer óculos novos. Ótica Center Ótica fica no Complexo Mãe de Deus, ali da Carlos Gomes. Lindos, hein? Lindo. Esse teu tá muito bonito. Eu gostei também. Esse teu tá não muito é parecido bonito. com o teu, que é meio... Não. O formato é diferente. Não, o formato é diferente. Mas não é meio floreadinho? Não, o meu tem flores mesmo, flores mesmo. Que também chegaram já lá na Center Ótica semana passada. Eu comentei aqui que aqueles óculos floridos que eu uso, que uso e vocês gostaram, estão lá. Espero que ainda tenha uma semana depois. Fala, seu último. Estou impressionado que os óculos conseguiram o que era impossível, deixar vocês mais... Mas tu vê. Começou, o cara não pode falar sinceridade aqui. Não dá. A gente não pode falar sinceridade dessa bancada aqui. Eu não falei nenhuma vez até agora. Vai dizer isso pra mim, isso? Não é verdade. Quer falar tanto. Aqui o cara não ganha pelo que fala. O cara não ganha pelo que fala aqui. Tá, fala então. Não é por palavra. Não, ao contrário, tem uns que falam demais e vão ganhar menos. Então, eu vou, porque eu queria encetar o assunto que o doutor Gustavo Vitorino estava falando, porque estamos falando em mudar e, lamentavelmente, os 5 maiores partidos, que representam 46% do eleitorado, já avisaram
que a distribuição do fundo eleitoral será para quem tem mandato. Isso eu ouvi. Essa é a notícia, então. Horrível, quem está esperando, exatamente. Os 5 maiores partidos, 46% estão dentro desses 5 aqui, eles já avisaram. A verba vai ser priorizada para quem tem mandato. Para quem já tem mandato. E não fica muito difícil. Como é que nós vamos escolher gente nova? É a mesmice. Mas eles fizeram essa lei, arrumaram esse dinheiro, votaram essa sacanagem, esse absurdo, exatamente para isso, para se manter no poder. O partido político no Brasil, aos poucos, foi se transformando em verdadeiras organizações voltadas a ter o domínio da chave do cofre. Ninguém está preocupado com a cidadania, com o progresso do país, com estrutura social. Está todo mundo querendo pegar a chave do cofre. Olha o que aconteceu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que estava acontecendo. É muito difícil você tentar fazer política assim. Sabe, a gente já brincou aqui, eu e o Chicão brincamos uma vez, a Carla vai se candidatar, coisa e tal. Aí o Chicão brincou, não sei quem seria um bom político, né? Mas não dá, as pessoas de bem se afastam. Infelizmente. As pessoas de bem se afastam por uma questão de... Quando o Tiririca... Saiu? Quando o Tiririca disse, eu tô saindo de vergonha. Um palhaço diz, eu tô saindo aqui de vergonha. Bem lembrado. Imagina o que é aquilo lá. O Raimundo Lira também lá de Esse negócio Paraíba. desse fundo partidário também está dando o que falar com relação aos deputados estaduais e as suas eleições. Porque o que acontece? O Diretório Nacional, pelo menos do MDB... já disse que vai dar um X para cá, ainda não declarou oficialmente, mas tem aquelas conversas de bastidores, então vem uma verba para cá e aqui eles vão usar em especial para reeleger o Sartori. Então a aplicação do dinheiro não vai chegar, ou quase não vai chegar aos deputados estaduais. Então a coisa realmente vai se complicar. E como vocês disseram, vai ser em especial para aqueles que já têm alguma visibilidade, que já estão eleitos e que já têm possibilidade de fazer campanha. Agora, a renovação esse ano acho que vai ser muito pouca. Dona Magda, eu tô louco para ouvir o seu Marlin. Eu também, seu Marlin. Primeiro assunto, eu gostaria de mandar um abraço para dona Sônia Maria da Restinga, cujo marido hoje me pediu aqui, adora o programa, disse que é um vício esse programa e eu gosto das 4 ou 5 pessoas. Segundo assunto. Eu quero mais uma vez reverenciar um cidadão chamado Dom Pedro II. Dom Pedro II, essa figura maravilhosa, esse homem extraordinário que foi um precursor do conhecimento e da cultura. Esse homem que foi amigo de Alexandre Dumas, foi amigo Victor Hugo e outros tantos grandes mestres da escrita do século retrasado. Ele era tão apaixonado por livros, Dom Pedro II. Terminei de ler uma outra biografia dele esse final de semana. Ele pediu, e foi atendido no seu pedido, que fosse colocado embaixo daquela almofada, do seu caixão, um livro. Não sei que livro foi, para que vocês vejam o amor que esse homem tinha pelos livros. E a segunda personalidade, esse cidadão do penacho aqui, eu me lembrei do seu Rússio em função do penacho. Alexandre Graham Bell. Olha só, Graham Bell. Graham Bell, tá aí a fotografia dele na revista Aquele Veja. Ele tem um penachinho ali. De volta para o futuro, né? Naquela época não tinha shampoo. Naquela época era um sabão de glicerina muito vagabundo que se usava. E o cabelo ficava assim, ó. Então, Alexandre Graham Bell. Este homem extraordinário, 5 anos antes de morrer, deu uma entrevista. Eu vou tirar a revista para que eu possa ler um pequeno texto de aproximadamente 30 segundos. Disse ele em 1908, 1910. Aqui está. Chegará o dia em que o homem ao telefone será capaz de enxergar a pessoa com quem estará falando à distância. Há mais de 100 anos atrás, esse homem extraordinário chamado Alexander Graham Bell, que era natural da Escócia, depois foi para os Estados Unidos, era cidadão americano e morreu no Canadá. Então, eu queria fazer essa homenagem a essas duas grandes figuras, Dom Pedro II e Alexandre Graham Bell. Eu posso fazer uma homenagem ao seu Marlin? Telefone. Faça. Eu posso fazer uma homenagem ao seu Marlin? Vai. Porque o seu Marlin falou em Frida Kahlo. Frida Kahlo. Eu amo Frida Kahlo. E eu silenciei por pura ignorância. Mas eu, como tenho idade para aprender ainda, fui fazer a pesquisa para ver quem era a pintora e também para localizar a música que fazia referência a Frida Kahlo, uma música de Adriana Calcanhoto, Frida Kahlo Cores. Ela sabe o que significa Frida em alemão?
pacífica. Coisa que ela não era. Coisa que ela não era, né? Tinha barba, bigode, tudo. Calo é aquele negócio que dói no pé, né? E o que nós estamos falando é a mulher desse negócio que dá no pé. Dá no pé. É isso. Porque Calo é irmão da Pereba. Também. Qual é a música onde ela fala de Frida Kahlo? Eu acho que é Embarcação, mas é a música. Termina em Frida Kahlo Cores. Ela fala em... Eu vou dar um nome completo aqui, então. Eu não me lembro numa delas. Eu queria falar sobre um projeto. Fale, por favor. É um projeto da Prefeitura de Porto Alegre que está oferecendo atividades esportivas para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. No total, são 270 vagas em futebol, futsal, vôlei, judô, atletismo e basquete. O projeto é totalmente sem custo e ele é para pessoas de baixa renda, com as famílias que tenham até 3 salários mínimos. As atividades, elas são durante 2 vezes por semana, sempre no turno inverso às aulas. E o pré-requisito é ter bom rendimento escolar e também frequência nos treinos. Então, quem tiver interesse pode se informar no telefone 51-3289-4867. Vou repetindo. 3289-4867. Bom, me permite, dona eu quero pegar uma carona. Fala, tu vai falar da música? Não, só para não ficar em... Esquadros. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores. Verdade. Que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo. E é uma bela canção. E a canção é linda, maravilhosa. Mas eu peguei uma carona aqui nessa dica da Alice, até porque ela é também muito legal para as pessoas que não têm muitas posses. Ontem, Rodrigo Orengo, que foi o nosso produtor, lá no tempo do Clóvis Duarte, um menino querido, se formou e é um excelente jornalista e mora em Brasília hoje, trabalhando para grandes emissoras, para grandes redes nacionais. E ontem ele me mandou um WhatsApp dizendo assim: mãe, Magda, minha mãe é tua telespectadora e me enviou uma mensagem para saber se há possibilidade de uma nota de prestação de serviço. Pois vamos lá, porque interessa a todos, principalmente quando a gente não tem muita oportunidade de aprender um idioma. A mãe do Rodrigo, ela é professora e ela é presidente, a dona Leila Orengo é presidente de uma ONG. É uma ONG de aulas de línguas estrangeiras a baixo custo para qualquer uma delas. Então, eles estão com as matrículas abertas, a associação dessa ONG chama ACEL, Associação Comunitária para o Ensino de Línguas Estrangeiras. Há 20 anos já eles atuam no mercado aqui em Porto Alegre. Eles ensinam inglês, francês, alemão e espanhol. Português, sim. Não sei, Gustavo Vitorino. Sim, pois é, temos que, mas não português não. E aí eles estão com número de vagas, podendo receber outras pessoas. O período de inscrição é de 20 de julho até 4 de agosto. Se o estudante já tem alguma noção, algum conhecimento do idioma, ele deverá antes, e aí o período fica menor, de 20 a 30 de julho, ele entra em contato com essa escola, tem os telefones 3086-4008 e 3311-3970, porque aí ele precisa fazer uma avaliação para saber em qual grau que ele vai se encaixar. E essas aulas são para crianças a partir de 8 anos de idade, adolescentes, adultos e também para o pessoal da terceira idade. Ou seja, é um baita do negócio, porque são preços muito, muito acessíveis, não é de graça. Mas assim, por exemplo, eu tenho um semestre, esse semestre agora que vai terminar, teve gente que pagou R$700 o semestre. Então, sem dúvida alguma. É muito em conta. Eu sei que eu estou passando muita informação para vocês em pouco tempo. Então, assim, no meu site, www.magdabeatriz.com.br, você tem os telefones e todas essas informações que eu acabei de dar. E o ACEL é um curso de ótima, né? Muito bom. Não, é um curso que tem há muitos anos aqui, não é uma... E é no Oswaldo Aranha, fica no Oswaldo Aranha. Ali bem em frente à Redenção. Exatamente. Mandar um abraço para dona... Só deixa eu ler aqui pro seu Caco, já te passo. Caco Garcia, ele disse que a gente ficou muito bem com os óculos e tal, e ele perguntou se tem também masculinas as armações. Tem masculina também, Tem, né? Masculina e infantil. Exatamente. Masculina e infantil. E ainda mandam dizendo pro Marne que o Marne é uma enciclopédia do jornalismo.
fala que o Chicão está fazendo falta no programa Dupla em Debate. A presença dele enriquece o programa. Chicãozinho, tu estava deitadinho no ombro da Carla, para quem está nos assistindo. Mas é quem está nos vendo te vê com o ombro deitadinho no ombro da Carla. É muito afeto. Faz falta. Mas eu vou lá quarta e quinta todos os dias, não dá, né? Então é isso, as pessoas estão estranhando isso. Eu tenho que almoçar todos os dias fora em restaurantes maravilhosos que me pagam para mim ir lá, porque eu estando lá é prestígio para os restaurantes. Isso é uma Gustavo, tu vai dar os teus abraços. Olha a produtora ali para tu ver que não sou eu que estou implicando. Tu vai dar até os abraços, eu vou dar os meus antes aqui, porque o meu tem nepotismo hoje, os abraços. Não, então vai, é um abraço só. Queria mandar um abraço para dona... Ai, meu Deus... Dona Hélida Hoffmann, Dona Hélida, que é telespectadora desse programa, não perde está de aniversário, teve de aniversário no final de semana. Então, Dona Hélida, um grande abraço para a senhora, obrigado pela audiência, obrigado por gostar da gente, permitir que a gente entre na sua casa todos os dias. A Dona Hélida Hoffmann, que é prima da Dona Raquel da Rosa, que é também telespectadora do nosso programa. Obrigado, gente, pelo carinho, estejam sempre com a gente, tá? Então, vai aqui, é nepotismo dos abraços hoje. Comemoramos neste domingo o aniversário de duas queridas irmãs, a Cristine Ruschel e a Neila Maria Ruschel. Fizemos uma galinha espanhola, que foi um prato criado pelo meu pai, um troço que meus irmãos aprenderam, eu não sei cozinhar ovo, mas eles aprenderam a fazer e foi... Fizemos quem, meu amor? Não, eu apoiei, dona. Eu prestigiei comendo. Eu apoiei no fazer e prestigiei ao almoçar. E eu nem tomei conhecimento. A tia Ivone Ruschel, que eu não vi há muito tempo, esse programa me oportuniza reencontrar. E a prima irmã Lilian Klein, Klein, olha aqui, o sobrenome é bom, mas é uma querida prima irmã também. Hoje foi só para os parentes os abraços. Dona Magda, eu quero dar um frame. Então vamos ao frame. O frame é um toque carinhoso para minha dentista, a doutora Marlene Neumann. Vejam só, senhoras. Ela disse assim para mim: Chicão, eu nunca vi cara de tanto altruísmo e dignidade. Você parece aqueles heróis gregos do passado. Ela queria me dar uma dentadura inteira de porcelana, que eu sonho de tudo que é piriguete, tudo que é mulher e tudo que é nada a ver. Eu não sou piriguete, não sou nada a ver e tenho. Não, é só pra... Mas é o sonho delas. E eu não aceitei, porque eu não abro mão do meu sorriso enviesado, que é a minha marca registrada, igual de Bruce Willis. Vamos tirar as piriguetes, vamos respeitar. Eu fiz isso e tem muita gente legal também que faz, porque isso às vezes é por vaidade, outras vezes resolve problemas que as pessoas têm de dentição. Então, essa partezinha dele, esqueçam. Olha, tem uma notícia triste que foi compartilhada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Walter Naugestain. Infelizmente, o falecimento do seu pai, Matias Naugestain. Nossos pêsames para a família, para o Walter, que denominou o pai como: acabo de perder meu velho, meu amigo, meu maior apoiador, minha rocha e minha fortaleza. Então, Matias Naugestain já estava doente há bastante tempo. Ele já estava recolhido na sua casa com serviços especiais e muito carinho, muito amor dos familiares. Era previsto que em algum momento ele nos deixasse. Então, as nossas condolências à Helenara, aos filhos, pelo acontecido. E a sessão foi interrompida. A sessão na Câmara de Vereadores foi interrompida hoje por volta de 17 horas e 30 minutos, quando se tomou conhecimento lá na Câmara. A vereadora Mônica Leal, que estava presidindo os trabalhos, anunciou o falecimento do Dr. Matias e, em homenagem a ele, foi interrompida. Claro, sem dúvida alguma, sem dúvida. O presidente Romildo Bolzan também perdeu seu irmão, que era vereador. Eu vi esse final de semana, na cidade, lá em Osório. E também fica minhas condolências à família Bolzan e ao presidente querido Romildo Bolzan. Já que nós estamos mandando abraço e beijo, deixa eu contar para vocês que ontem, obviamente, assisti o jogo França e Croácia, enfim, na companhia de alguns amigos, amigas, enfim. Se fosse nominá-los todos, eu ia ficar chata aqui, né? Poderia. Mas eu encontrei lá uma pessoa muito, muito, muito especial, que eu não via há muito tempo, que é a Silvana Lamezon Porto Correia. Não sei se ela usa todo esse nome. A Silvana é uma pessoa querida, divertida. Foi muito, muito agradável tê-la reencontrado. E lá eu conheci
a mãe de uma das pessoas que estava lá, que é a dona Nilza. Dona Nilza é aí de Caxias do Sul. E quando ela se deu conta que a pessoa que estava ali era eu, que ela achava que era eu, mas não tinha certeza, porque era fora do vídeo, ela disse que nos assiste, ficou encantada e me segredou que um tio dela, que é o senhor Davi Baldiceira, aí de Caxias, assiste todas as noites o nosso programa, adora todos nós. Tem um quê especial comigo, obviamente, né? Não podia ser assim, né? Claro, então, um beijo pro seu Davi Baldiceira, todo o pessoal aí de Caxias, em especial a dona Nilva também, Nilza, que eu tive o prazer de conhecer neste domingo. Um beijo nepotista, então, a minha prima, Ivanise, que fez aniversário ontem. Ivanise, querida, mil felicidades, saúde. Parabéns a você, que nós tenhamos ainda muitos e muitos anos de convívio. Falando em felicidade, parabéns a você que vai aproveitar ainda a promoção, os descontos que tem lá na Sleep Shop. Parabéns a você que compra esses produtos, que compra os colchões, enfim, continua ainda esse momento especial da Sleep Shop, lá com o Rogério e a Denise, onde a gente vai, fica sabendo das novidades. E eles já avisaram desde a semana passada que a Sleep Shop está liquidando as suas pontas de estoque, ou seja, já ponta de estoque é uma coisa maravilhosa, liquidação de ponta de estoque, melhor ainda. E eles têm alguns colchões lá, como por exemplo, tem o colchão, tem a cama, tem travesseiro, tudo de novo e em liquidação. Afinal, o Sleep Shop está oferecendo super descontos nos produtos Simmons e King Coil, que são marcas de colchões. E tudo à pronta entrega, que é o mais legal. Você vai lá, compra e leva. Compra e leva. Não tem que ficar lá não sei quanto tempo. Magda. A ideia é que vá só até o final dessa semana. Então, não perca. Sleep Shop, ali na 24 de outubro, esquina com Lucas de Oliveira. Fala, Chicão. Eu queria mandar um abraço ao Henrique da Munhos Fitness, que ele jurou para mim que vai transformar o corpo de Gustavo Vitorino, mega advogado, num corpo sarado igual o meu e do Ayrton Roxo. Então, está à tua disposição, tem equipe para isso. Vai ter uma equipe especial para você ficar top, Vitorino. Sábado, dona Magda. Pois não, Mário Barcelos. Eu encontrei um cidadão que foi colega, amigo, estudou junto com o senhor Ruschel, né? Aí um cidadão muito simpático, até ali no Teresópolis, no bairro Teresópolis, né? Aí conversamos, o Ruschel, tá? Já aquele do Penacho e tal. Bom, aí eu perguntei... Tu tem Penacho, mas o mais conhecido, o mais famoso atualmente é tu, já viu? Bom, aí eu perguntei, e ele afinal joga bola, como ele disse, muito ruim. Diz que o senhor joga muito mal futebol. Não era ruim. Hein? Não era fake news. Fake news. Falando em fake, eu tenho uma notícia aqui, dona Magda, que essa é impressionante. Sabe quem é que vai assumir a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal? O senhor Franklin Martins. Meu Deus. Como é que é? Várzea. Quem vai assumir a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, quando assumir agora o senhor Dias Toffoli, o ministro, o senhor Franklin Martins. Olha a Várzea. Eu não tenho mais nada. O senhor quer comentar? Não, por favor. Não dá, porque eu não posso dizer o que eu Cuidado. Pode dizer o que eu não posso falar nada aqui, eu também não posso. Olha a Várzea. Bom, o Toffoli já sabe, né? Ele assumiu a presidência... No outro dia o Lula tá na rua. No outro dia o Lula tá na rua. Eu tenho notícia, dona Magda. Então, por favor. Tenho notícia, porque essa bancada não pode parar. Mas olha. Tá se sentindo, né? Não, porque não pode parada, não. Tem notícia. Sim, pois não. Então, eu queria dizer o seguinte: o movimento Brasil Livre, que entrou com um pedido no Tribunal Eleitoral, já querendo antecipar a inegibilidade do ex-presidente Lula. Ele quis que o tribunal já se manifestasse antes disso, porque como nós sabemos, as chapas só serão registradas em 15 de agosto. Sim. Então, até 15 de agosto. Até 15 de agosto. Então eles estão pedindo nesta ação e pedem uma liminar de que o presidente ex-presidente seja declarado inelegível e que ele não possa nem mais ser pesquisado
nessas pesquisas eleitorais que se fazem. Então, foi para o ministro Admar Gonzaga, mas o Tribunal Eleitoral está em recesso. Então, como esse relator, para quem coube por sorteio, vai para a ministra, para a vice-presidente, que o presidente também está de folga, e a ministra Weber, Rosa Weber, do STF, que é vice-presidente do tribunal, ela pode a qualquer momento dar uma liminar, tornando o presidente Lula, deixando-o fora das eleições. A defesa do presidente Lula está tentando tirar um dividendo político disso, porque pode dar o efeito ao contrário, que se não derem a liminar, criar um fato político em cima disso, dizendo então que ele pode participar das das pesquisas, que ele pode participar da campanha. Então, como esses movimentos são isolados, não foi um movimento articulado, foi o movimento Brasil Livre que tentou isso, né? Não está nem recebendo muito apoio, sim, porque teria atropelado o mundo dos fatos. Deixa eu passar para vocês alguns e-mails aqui da Maria de Azevedo, Maria Elite de Azevedo. Já enviei números, sou oficiada no programa, vocês são demais. Magda é elegante, simpática, inteligente, o Ruschel mereceu ser efetivado, a Carlinha é encantadora, assim como a Alice. O Vitorino me diverte pra caramba. O Chicão, ícone gaúcho, e o Marne, rei da literatura. Adoro. E gostaria muito que ele falasse algo do Konstantin Stanislavski, dramaturgo russo que gosto muito. Beijo a todos e sempre recomendo Elita de Canoas. Olha, eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Ali é uma obra dele, não conheço, conheço de nome, mas não conheço. Stanislavski é o autor da obra que é referencial para alunos de teatro, né? É um método de ensino, de representação, que envolve expressão corporal, a combinação de dicção com respiração, enfim, é o conhecido método Stanislavski. Ele ficou famoso muito mais como doutrinador e educador do que propriamente como teatrólogo. Mas hoje qualquer ator que você conversa e vai... O método? Método Stanislavski. Boa noite, bancada. Boa noite, bancada. Graças a Deus o Chicão não torceu para a França. Tenho pena do pobre do Bolsonaro. KKKK, diz o Braulio de Gravataí. Boa noite, bancada. Aqui é o Fabrício. Estive domingo na orla do gasômetro e estava muito lindo, mas os ambulantes estão abusando. R$18, 2 latas de refri. Não pode isso, diz o Fabrício. E aqui o nosso a Vera de Sapucaia, qual é o lazer do Marne fora a leitura? Mas o que? Mas o sorriso de deboche, o riso fanho do senhor Chicão Tofani, algo genial. O meu lazer é a leitura. O que eu vou fazer? Esse é o seu lazer. Meu lazer. Outros vão pra noite, vão lá para Nova York, passar a noite tocando lá. Marne, é verdade. A leitura, tu gosta de olhar filme, sim. Gosta de escutar música, não é só a leitura. Sim, eu ainda assisti outros prazeres. Conduzindo Miss Daisy. Além de futebol, tem algum outro esporte bretão que você pratica? Como? Tá. Olha aqui, ó, essa notícia, na hora que vocês estavam falando sobre presidiário, sobre libertação, mas aí a gente enveredou para outra conversa e eu quero voltar essa notícia. A justiça daqui decidiu que os líderes de facções perigosíssimas, né, que estão bem longe daqui do Rio Grande do Sul, estão em prisões federais, a justiça decidiu que os líderes destas facções continuem nas prisões federais, bem longe do Rio Grande do Sul. É uma decisão do Tribunal de Justiça que atendeu o pedido do Ministério Público. Sim, nós trouxemos aqui não só a indignação, foi matéria amplamente debatida por nós e a angústia do Ministério Público, que já havia aviado ao recurso e agora tudo nos traz em primeira mão para que todos comemoremos, né? Essa decisão da ministra Carmen Lúcia hoje repercutiu bastante, pode colocar o holofote sobre algo que eu estou pedindo há muito tempo. Sem dúvida. Tá demais essa ANS, amigo. Tá demais. Está na hora do Ministério Público Federal. Era 40%, né? 40% Está na hora do Ministério Público Federal os procedimentos. Botar o olho em cima dessa gente, saber quem são esses conselheiros, como é que estão decidindo essas coisas. Tá demais o que eles estão fazendo com os usuários de plano de saúde. São milhões de usuários. Dezenas de milhares abandonam os planos porque não conseguem pagar. Porque essa ANS, ao longo dos últimos anos, vem aplicando reajustes muito acima da inflação. Ninguém conseguiu percentual nem perto do que eles conseguiram, né? Um reajuste de 10%.
eles estão arrebentando e vem com a história de que o custo é diferenciado, é uma área técnica. Teve um juiz que cassou a liminar, porque deram uma liminar bloqueando esse aumento, né, de 10%, uma inflação de 2,5%, 2,9%. Né? 2,95% a inflação. A ANS teve um ano que a inflação foi 5 e alguma coisa, 5,46, ela deu 13,11 de reajuste. Um negócio assim, absurdo. E ao longo dos anos vem se repetindo isso. Então, está mais do que na hora do Ministério Público Federal entrar nessa investigação, ver o que está acontecendo, reverter a decisão daquele juiz que de forma inexplicável disse que por ser algo técnico não caberia ao Poder Judiciário estabelecer os limites. Sim, Sua Excelência, não estabelece os limites, mas manda periciar por técnicos, porque quem dá os números são os planos de saúde. E aí, os reajustes são dados pelos números dos planos de saúde. Então, sabe, aí a ministra Carmen Lúcia hoje, se mostrou uma magistrada, olha aqui, plano de saúde não é mercadoria. Não se pode transformar em mercadoria a saúde pública. Saúde pública falida. As pessoas se arrebentando para pagar plano de saúde. Aí uma agência como essa, a ANS, faz o que está fazendo e ninguém investiga. Ninguém olha para ver a justificativa para isso. Se não for, plano de saúde individual é inviável. Qualquer pessoa que pense ter, eu não posso ter plano de saúde. Eu não posso, fiz 60 anos, não posso. Não, mas começou para pagar 2 mil por mês. Meu plano de saúde é o pai Paulinho e o SUS que eu tô. O preço para os 60 anos, hoje, é quase R$2.000. É, exatamente. Hoje é R$2.000. 1900 e pouco, não dá. Mas é claro uma prestação de uma Mercedes. Porque quando eles venderam pra gente, eles venderam assim, vai aí 60 anos, aí a coisa vai pagando, é bem o contrário. Você paga 20 anos. É uma vigarice. Vigarice total isso aí. E essa ANS fecha os olhos. Mas essa ANS é igual a outra Anvisa que ela. É para estar investigando, era para estar vendo o que está acontecendo, defender a cidadania do serviço. O senhor paga 20, 15 anos, 25 anos, nunca precisou. Nunca, no dia que precisar não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vão negar que falta que a linha não sei do que, artigo não sei do que. É o país da excrescência. A palavra é excrescência. Nós somos vítimas. Nós somos verdadeiros sabujos. O que quer dizer excrescência? Aberração. Recebo um WhatsApp do doutor Ricardo Vilar, um dos mais brilhantes advogados, dizendo primeiro que há esperança com o doutor Vitorino lá na nossa Moinhos e que meu futebol é igual ao do Arthur. Entende muito. Entende muito, doutor Ricardo Vilar. Entende muito, doutor Ricardo Vilar. Boa noite, Magda e bancada. Só escutava a outra rádio, mas agora só escuto a Rádio Pampa. Muito obrigado. Marne Barcelos, tu és um baita comentarista. Vitorino, como é que é? Eles do rádio fizeram bullying com você. Mas tudo na amizade. Adoro vocês, Emilson Almeida. Esse cidadão ao meu lado e o Pedro Fonseca são dois mau caráter que me trataram a manhã inteira na Rádio Pampa. Eles me maltratam. Aí, detalhe, quando eu vou fazer o meu horário, eu fico sabendo. Os ouvintes mandam, falaram isso. Sabe o que esse cara me chamou esses dias? Essa coisa que me chamou de libélula esvoaçante. Esse cara me chamou. Mas por quê? Marne Barcelos. Libélula esvoaçante. Bonito. É lindo. Uma libélula é linda. Mas o Gustavo seria uma libélula. Os parentes, ela anda assim. Colorida ainda. Tem o corpinho bem magrinho, o rabo comprido. O rabo comprido. E voa assim, parece a sininho. O doutor Vitorino parece uma libélula, agora olhando com mais atenção. Tem semelhança. Eu almocei com o doutor Vitorino no sábado no chalé, Maria. Ele se levantou 4 vezes da mesa, veio 3 pratos e o quarto. E cada prato é assim, né? Exatamente. Não comeu doce. O Chicão e no quarto prato, 3 garçons fizeram fileirinha assim. Dona Magda, eu tenho uma notícia para os advogados. Bom, então depois. Também uma notícia aqui que a Polícia Civil indiciou o taxista que difamou o prefeito Marco
Marquesan nas redes sociais. Ele colocou um vídeo de 6 minutos fazendo alguns questionamentos com relação, né, à forma com que os taxistas são tratados, mas no vídeo a Polícia Civil identificou algumas calúnias e também difamação, e ele foi indiciado e agora depende do próprio prefeito se vai querer dar a queixa-crime ou não. E a desembargadora acolheu, já que a gente falou da votação na Câmara de Vereadores, acolheu um pedido da própria casa para inverter a pauta, porque a pauta não estava nos pedidos de urgência, nos projetos de urgência. Na Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. De Vereadores. De Porto Alegre. E sim na questão do pedido, né, da admissibilidade do impeachment do prefeito Marquesan. Então ela disse que não, agora serão votados primeiro os projetos com regime de urgência para depois ser analisado esse pedido. É que é assim, virou uma encheção de saco esse negócio de impeachment. É só ele bater de frente com as corporações. Já começaram, é o Simpa esse que está enchendo o saco, quer caçar o Marquesan. Aí a justiça começa a se meter no poder legislativo. E não pode. A independência dos poderes. Mas aí qualquer um vai lá e pede uma liminar de justiça. Eu quero mudar a pauta da Câmara de Vereadores. Aí muda. Pô, é uma esculhambação que virou. Mas o que tu ia dizer aí? Não, eu queria... Depois eu volto participar da Câmara. E uma notícia É importante. O Ailton vai falar, por favor. Eu não falo nada de política. Não, é que na verdade nós temos... Os partidos têm que fazer as suas convenções até o dia 5. E já está começando a haver um movimento. O PDT vai lançar o seu candidato, que é o Ciro Gomes, agora. O PT promete para 4 de agosto escolher seu candidato. O MDB oficializa o Meireles no dia 2. Mas há um grande movimento dos partidos de centro que já sabem que que as candidaturas não empolgaram. Então há uma grande briga entre o PSB, DEM, PP, Solidariedade e PRB. Eu ontem, nesse almoço que eu estava, eu ouvi de uma pessoa que vai votar no Ciro Gomes. Esses 5 partidos que são de centro, eles se dividem exatamente entre Alckmin e Ciro. Essas convenções que acontecerão agora nos próximos dias decidirão isso. Fala, Chicão. Mas eu queria perguntar esse assunto do nobre advogado para o outro querido advogado, doutor Gustavo Victorino, o seguinte: PT faz uma convenção, Victorino, e escolhe, vamos supor, Haddad. Ele pode trocar pelo Lula um mês depois? Não, vai depender da elegibilidade, da condição jurídica. Mas se o Lula consegue se livrar, pode trocar? Não, peraí, existe um prazo legal. As inscrições são feitas depois das convenções. Depois que é realizada a convenção e o partido escolhe o seu candidato, ele é registrado no TSE. Só pode ser mudado o candidato obedecendo alguns critérios da lei, como, por exemplo, morte, impossibilidade por doença terminal. São nomeados ali alguns requisitos em que os candidatos podem ser substituídos. Mas não é simplesmente chegar lá e dizer, olha, te dando as datas, Chicão. Te dando as datas bem rápido, Chicão. Até dia 5, tu tem que fazer a convenção e lançar teu candidato. Até o dia 15, 15 de agosto, tu registra a chapa. E a partir dali, se for impugnado o principal, aí tu pode fazer o que o vice assume. Tá, deixa o Mário falar. A última, deve ser a última notícia. Eu quero dizer para vocês que a desmoralização do Supremo Tribunal Federal está tão grande que a deputada Cristiane Brasil foi pega numa conversa através do seu WhatsApp, sei lá o quê, chamando o ministro Fachin de vagabundo. Opa! Chamando o ministro. No momento em que uma deputada se refere a um ministro, acabou. É isso aí, né, Marcos? Olha aqui o Roberto Roberto. Prezado, sou fãzaço de vocês. Imperdível programa e às vezes vou ver de novo no Repeteco, administrado pela bela Magda Beatriz. Tá. Agora uma nova integrante, Alice Maravilha. Bem, vou ser bem rápido só para dizer que o povo russo é muito unido. Estava eu na parada de um ônibus lá na Rússia e haviam 8 cossacos na parada junto comigo. Ao entrar, fecharam-se as portas e houve aquela gritaria. Fui ver o motivo do alarido. Vejam só como são unidos. Tinha ficado um cossaco de fora. Lamentável! Abriu-se as portas e o russo ficou tranquilo. Abraços, Roberto Reis, do Centro Histórico. Boa piadinha, nós gostamos muito. Alice. Mais uma dica para os estudantes. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para 155 mil vagas para o FIES para o segundo semestre do ano. O programa é todo voltado para estudantes de instituições
de nível superior em instituições privadas. Todo o procedimento pode ser feito pela internet no site fies.mec.gov.br. Então, quem tiver interesse tem que se inscrever essa semana, porque o prazo só vai até domingo. Muito bem. Seu Ruschel. Pois não? Oi? Pois Oi? não? Pois não? Eu lhe pergunto, você não tinha uma notícia? Eu tenho notícia aqui. Eu tenho notícia. Então, vamos lá. Eu tenho notícia. Interessa o senhor essa notícia. Continua ali onde tu tá. Vamos lá. Interessa ao senhor essa notícia. Bom, um problema muito sério com a Odebrecht. Sabe o que aconteceu? Não pagaram os advogados, ajuizaram a ação de cobrança dos honorários advocatícios. Maior problema na Odebrecht, Vitorino. Ninguém mais tem agora. Olha aqui, não basta ser, nós são maus pagadores. Olha aqui, ó, o Sadi Garcia mandou um e-mail especificamente para o Ruschel, dizendo que quer recomendar humildemente e a quem quiser apreciar um bom filme, que assista o filme Frida, com a Salma Hayek. Ela faz o papel da Frida. Além de ser um ótimo entretenimento, é também uma aula de cultura sobre a vida de Frida Kahlo. É verdade. E depois de assistir o filme, quando tu vai para lá, para o México, e tu vê, vai na casa deles, é uma coisa fantástica. Diego Rivera. Diego Rivera. E que bom recuperar, porque o Mário nos trouxe a contribuição e eu, como disse brincando, mas é verdade, humildemente fui atrás para ler, para a história, para conhecer, porque a gente está sempre aí para aprender. E aí linkei com a música da Adriana Calcanhoto. Dona Magda, a notícia... Pois não? O Mário tem uma telespectadora que leu o livro 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, e não entendeu o livro. Ela queria um brainstorm teu, que é um... Bom, o Gabriel Garcia Marques lança no mundo o chamado realismo fantástico. Realismo fantástico. Ele cria determinadas personagens que são impossíveis de existirem na realidade. Mas dentro do romance dele, especialmente esses 100 anos de solidão que dá ele o Nobel de Literatura, nós não temos nenhum aqui no Brasil, deu a ele o Nobel de Literatura. Ele é o primeiro na América Latina a lançar o realismo fantástico. Dona Magda, a notícia que estou tentando dar há muito tempo nessa bancada e não consigo. Aproveita, porque daqui a pouco que o inquérito do Aécio, a Polícia Federal e a Procuradoria tinham pedido a prorrogação de mais 60 dias, porque há muitas provas sendo produzidas e muitas testemunhas que queriam ser tomadas. Na verdade, o inquérito trata de uma pequena propina de 50 milhões de reais pagos, 30 milhões pela Odebrecht, 20 milhões pela Andrade Gutierrez. Mas a ministra não quis dar mais que 30 dias, dizendo que não dá para ficar jogando o processo, porque é a segunda vez que se pede a prorrogação desse inquérito, porque até também em relação à pessoa que está sendo processada, ela não pode ficar se fazendo a dilação da prova. Então, a ministra Carmen Lúcia definiu 30 dias para fazermos então esse encerramento do inquérito e nós poderemos averiguar efetivamente se vai haver a denúncia e iniciar a ação criminal. Volto a dizer, os valores são extraordinários, sobre o andamento dos projetos da Hidrelétricos do Rio Madeira, ali é uma denúncia, então, que foi assinado um decreto de beneficiamento. Então, é muito importante, isso pega diretamente o Aécio Neves, né, que uma pessoa que a gente vem acompanhando aí todas as mazelas jurídicas. Então, aguarda-se o fim desse inquérito em 30 dias. Pois é, eu não sei, acho que a gente acabou não falando, porque a gente fala tanta coisa e às vezes eu me distraio aqui, mas mais uma confusão para cima do presidente Michel Temer, né? Que envolve o próprio Coronel Lima, aquele amigo dele, né? Não sei se vocês leram. Sim. É os inquéritos, porque agora são foi na década de 90, porque no inquérito dos portos. O inquérito dos portos é o atual. Na verdade é o seguinte, quer se linkar a empresa do Coronel Lima com o que aconteceu aqui na Capitania dos Portos. E agora se descobriu, então, na década de 90, que esta empresa que recebeu benefícios na década de 90 é a dita empresa do Coronel Lima, que agora está linkada. Está tudo linkado. Então, na verdade, está se buscando exatamente juntar tudo e fazer uma coisa só. Por isso que eu digo assim, isso também é o inquérito dos portos, né, que também tem a ver. Isso, as provas estão sendo produzidas em um manancial, só que tem que ser analisadas. Coisas também que aparecem que não estão em nenhuma delação premiada, coisas exatamente desse tipo, principalmente. Porque ninguém se espere que pessoas inteligentes
dirigentes que estavam, teoricamente, infringindo a lei, que vai fazer no seu nome, empresas no seu nome. Tu tens que montar uma rede de operação, entender para onde foi o capital. Então, é esta linkagem que estão fazendo desta empresa dele, com valores que recebeu lá na década de 90, numa empresa que ele diz que não é mais sua empresa, mas sim em 90 ele recebia, os valores, estão tentando fazer uma... E o Donald Trump e o Putin, Marne Barcelos, o que tu achaste do encontro? Eu achei que o senhor Trump foi de uma esperteza realmente fantástica. Como sempre. No momento que ele dá uma vaselinada ali no Putin, chamando para si, para o governo americano, alguns erros do passado na política externa com a Rússia, ele acena com grandes possibilidades de negócio com a Rússia. E o Putin ficou todo embevecido com aqueles elogios, etc. e tal. Rapidamente a embaixada russa disse que concordava com tudo aquilo que o presidente americano estava dizendo. Ele é um grande negociante, ele não tem habilidade política, é diferente, ele é vaidoso, ele tem 500 mil defeitos. Mas na política econômica ele é realmente um campeão, sou obrigado a reconhecer, pelo que ele tem realizado. Ele é histriônico no seu comportamento, ele tem uma série de atitudes que o mundo condena, mas ele não está preocupado com isso. Ele quer levar dinheiro para dentro dos Estados Unidos. E essa política contra a própria China, né, taxando os produtos chineses, espremendo a União Europeia, tentando tirar dinheiro da União Europeia para que mantenha funcionando a OTAN, porque quem paga todo aquele esquema de segurança na Europa é os Estados Unidos, vai pagar 70%, 80%, como a ONU lá em Nova York e assim por diante. O presidente Trump tem milhões de defeitos, mas é um grande negociante, sou obrigado a reconhecer. Hoje a China entrou com uma ação na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos e imediatamente os americanos entraram com uma ação contra a China, contra a União Europeia, contra... O que está acontecendo é um alinhamento dos Estados Unidos com a Inglaterra, que vai ser praticamente a ponta de lança para a Europa dos Estados Unidos. Só que a Inglaterra está envolvida nas suas encrencas também, né? Porque primeiro decidiram o que fazer e depois fizeram as contas. E olha, as contas não são muito favoráveis, não. Os ingleses vão ter muitos problemas porque os produtos deles serão extremamente taxados na Europa. A Escócia, que produz carne, vai ser muito taxada. O uísque, a carne, esses países vão enfrentar muitas dificuldades. As máquinas, o maquinário irlandês, a Irlanda tem muita indústria metal-mecânica, também vão sofrer taxação muito pesada na Europa. E os próprios ingleses, os produtos europeus que entravam em abundância e de forma livre na Inglaterra, vão ser taxados e com isso vão ficar mais caros. A sensação que eu tenho, Ruxa, é aquele negócio, você sabe, alguém faz uma besteira e depois diz, ops, é essa a sensação que eu tenho dos ingleses. Eu acho que não, Vitorino, eu acho que a Inglaterra ia ter uma opção de Estados Unidos, Canadá, terminou a operação. Quem tem Estados Unidos e Canadá na mão não precisa daqueles europeus. Aqueles europeus, um monte de paizinho, pequenininho, que não estão comprando absolutamente nada. Para ter uma ideia, Ruxa, os Estados Unidos compram mais Mercedes que a Europa toda. Pode ver, um país compra mais carro que a terra do país que fabrica esse carro. Então quer dizer que eles estão quebrados em grana. Quem tem dinheiro é Estados Unidos, é Canadá, é o NAFTA, a Europa tá plim. Porque a moeda do mundo é o dólar. É o dólar, exatamente. Não tem como. Mas eu só gostaria de concluir que eu falei do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, ele criou personagens, nesse 100 anos de solidão e outros livros, Palomino, etc. Ele criou personagens como o Jorge Amado criou, como, por exemplo, o Dorico Paraguaçu, o Dias Gomes criou, camarada que saía formiga pelo nariz. Né? Entendeu? Então, são esse tipo, é o chamado realismo fantástico. E outra coisa, uma fofoquinha aí do que aconteceu com o Gabriel Garcia Marques. E o Mário Vargas Llosa. Surpreende esse tipo de comportamento. O Mário Vargas Llosa. Mário foi candidato, ganhou o Nobel também de literatura, etc. E eram amigos pessoais. Um dia ele foi tomar um uísque na casa, o Gabriel Garcia Marques, na casa do Mário Vargas Llosa. E ele deu em cima da mulher do Mário Vargas Llosa. Pô, que carinha. Aí deu um rolo, se empurraram, deu uma briga séria e cortaram a amizade pro resto da vida. Essa é a verdade. Cortaram por causa disso? Só por causa disso? Que tem isso? Que levar no fair play. Não, o senhor não leva isso no fair play. Eu levo, tu não, pô, que mulher bonita eu tenho, cara, daí em cima dela. Se eu tivesse um jacaré... Mas a esposa que tá na casa de anos... Eu levo na boa, mas levo na boa.
boa. Chicão, Eu tô acima Nós dessa estamos falando da mesma coisa, Marco. Tá, deixa eu só fazer uma correção aqui. O maior mercado da Mercedes no mundo é a China. Vendeu 68.425 veículos no ano de 2017. Segundo maior mercado é os Estados Unidos. Vendeu 25.307. Menos da metade da China. E o terceiro lugar é a própria Alemanha, que vendeu 21.907 Mercedes no ano 2017. Então, assim, o que eu quero te dizer é que esse número que você deu não é verdadeiro. Uma nobre advogada. Não é verdadeiro. A China os Estados Unidos vendem, todos os Estados Unidos vendem praticamente a mesma coisa que vende a Alemanha. Produto por produto, a China troca muito produto. Chicão, tudo bem. O americano é cash. O que eu quero dizer é que todos os Estados Unidos vendeu praticamente o que vende só a Alemanha de Mercedes. Então, se for considerar a Europa toda, e é só a China vendeu 68.425. A fonte é Automobile. A China é o maior importador do mundo. Economista Tiago Paraíso, que assina a matéria que saiu a versão que saiu no Wall Street Journal em março de 2018. Só que a China tem um per capita inferior aos Estados Unidos. Como é que ela vai comprar mais Mercedes? Segunda economia da Terra. Alice, qual é a Temos um recadinho aqui de um telespectador que já deve estar dormindo. Oi, meu nome é Lorenzo, tenho 9 anos e queria muito que mandassem um abraço para o meu avô, Eloy Gomes, que assiste vocês todos os dias e eu vou assistir junto com ele. Obrigada. Um abraço, então, para o vô Eloy. Que é o vô do Lorenzo. Lorenzo. A gente tem mais um recadinho aqui. Boa noite, meus amigos. Um ótimo programa. Aqui em casa só dá vocês. Adoro o Chicão. Paulo Kaiser, de Novo Hamburgo. Senhor Ruschel, por favor. Sabe que, dona Magda, a senhora sabe que no primeiro bloco falamos da Copa do Mundial e agora falaremos do campeonato que se reinicia, que é o Campeonato Brasileiro e as Copas. Quarta-feira, o Grêmio já recebe na sua arena o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, no qual ele está no G6. O Internacional, mas está melhor colocar, está no G4. Né? O Internacional está no G4. Eu tinha até esquecido. E que são os que dão vagas para G6 e até G6 dá vagas Libertadores, até o G4 direto e até G6. Então é importante. Mas a grande questão é que a janela ainda não fechou. Os clubes ainda correm o risco de perder seus principais jogadores. O Grêmio perdeu o Arthur, né, que é um virtuoso, foi pro Barcelona. Só joga melhor que ele, né? Tanto quanto. E correndo o risco ainda de perder Luan, perder o Kahneman, está sendo cobiçado pelo time da Itália. Né? Mas não chegou nada no Grêmio ainda, né? Então a gente assiste com muita angústia de perder seus principais jogadores, mas o Flamengo perdeu 3 dos seus principais artífices também, os meninos foram contratados. O Paulo Guerreiro? O Guerreiro, que não renovou o contrato, o Paquetá, que é um menino que desabrochou, e a contratação de um jovem de 19 anos pelo Real Madrid, a maior contratação do futebol brasileiro. O Marcos Vinícius já foi pro Real Madrid. Então, é esse que é o campeonato que volta a ter nossas atenções, mas temos que esperar o julho terminar para ver que equipes enfrentarão essa reta final de campeonatos. Ok. Os aniversariantes? Exatamente. Primeiro quero mandar um abraço para o Paulinho da Farmácia, vereador lá em Gravataí, amigo dos Ambiás, etc. Pessoal maravilhoso que trabalha pela manhã aqui na nossa Rádio Caiçara. Mas os aniversariantes de hoje, primeiro a Ginger Rogers, que fez dupla com Fred Astaire. Ginger, todo mundo sabe que é Ruiva Rogers, né? Ela era ruiva e dançava divinamente. Fizeram em torno de 10 filmes, Fred Astaire dançando. Eles simplesmente, os dois, eles pareciam que estavam voando, né? Eles estavam num plano quase que etéreo. O Elisete Cardoso, quem conhece a música popular brasileira, sabe da excelência da voz dessa mulher chamada Elisete Cardoso. Gravou inúmeras canções, inúmeros sambas, samba canção, etc. Ela era chamada de A Divina, né? Tinha o slogan, o epíteto A Divina Elisete Cardoso. Bodinho. Quem lembra do Internacional lembra da dupla Larry e Bodinho. Larry e Bodinho. Bodinho estaria de aniversário no dia de hoje. O grande jogador do rolo compressor do Internacional. Rolo compressor. Larry, Bodinho, Canhotinho, sei lá, não me lembro. Tem muitos jogadores naquela época. Arthur Moreira Lima. Esse é um grande pianista brasileiro. Já excursionou pelo mundo inteiro. Tocou em Londres, tocou em Berlim, tocou em Nova York, tocou nas principais Paris e principais capitais do mundo. Desmond Dekker, cantor e compositor da Jamaica. E finalmente a linda
Ana Paula Arósio, que hoje completa 43 anos de idade, dona Márcia. Nossa, mãe do Passa o céu. tempo para todo mundo. Que maravilha. Temos mais informações, Alice? Temos mais uma informação aqui, que mais de 3 milhões de contribuintes receberam hoje a sua restituição do imposto de renda. E para o contribuinte que quer saber se a sua declaração foi liberada, deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o telefone 146. Vamos dar uma agitadinha no programa? Pedido de esclarecimento. Faz de conta que você não sabe o que é para tirar. Claro. No programa da sexta-feira passada, o participante Gustavo Vitorino, aproximadamente na metade da duração da transmissão, ao se referir aos servidores públicos, fez a seguinte declaração: venham para a iniciativa privada para ver o que é trabalhar de verdade, sugerindo assim que os servidores públicos não sabem o que é trabalhar de verdade. Gostaria que o comunicador explicasse sua declaração feita ao público da TV Pampa, pois entendo que seja injusta e fere a imagem dos servidores em geral. Por fim, como telespectador do programa, desde já agradeço, Márcio Souza. Seu Márcio, deixa eu deixar bem claro uma coisa para o senhor. Não tenho nada contra os servidores públicos, mas a máquina está podre. A máquina hoje não funciona. Ela é cara, ela é jurássica, paquidérmica, custa os tubos para a cidadania em termos de impostos e de tributos, mantém a máquina pública, mantém o poder público de mãos amarradas, porque só consegue dinheiro para pagar salário. Então tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Quando eu emito aqui um juízo de valor, eu emito um juízo de valor sobre a máquina. E a máquina está, sim, emperrada. Qualquer coisa que precisa 10 funcionários públicos para fazer, 3 funcionários da iniciativa privada fazem. O custo é sempre muito maior do que o custo da iniciativa privada. Então, a minha crítica não é o funcionário público que fez concurso, ou que entrou como CC, ou pela janela, não. Ele está defendendo o dele, é um direito que tem, mas eu estou defendendo o meu imposto. A carga tributária brutal que eu tenho, que tira 40% do meu suor por ano, só em impostos, para pagar a máquina pública municipal, estadual e federal. Então, vamos deixar bem claro uma coisa, não tenho nada contra o senhor, mas a estrutura da qual o senhor pertence hoje é o maior inimigo do cidadão brasileiro. Porque é cara, porque ele é desequilibrada e ele é, acima de tudo, gananciosa. Porque o que mais tem hoje é funcionário público exigindo os seus direitos. Que direito? E o direito que eu tenho de ter 40% do meu suor tomado todo ano, durante todo o ano. Aí eu deixo a pergunta para o senhor. Devolve. Devolveu. Fale, seu Ruxo. Não, é sobre o que o Gustavo está falando, só que da forma que a gente coloca, parece que ele que é o culpado disso, ele, o servidor, que é o culpado disso. Não, ele foi alguém que estudou, se preparou, passou num concurso, às vezes um concurso de 50 candidatos por vaga, e ele consegue passar, né? O que nós temos que cobrar, e cobrar sim, é dos nossos gestores para o aperfeiçoamento da máquina pública. Que quando a gente fala assim, da ideia que ele é o culpado, de que ele tem o poder, do que ele vai dizer assim, não, nós somos 40 mil funcionários públicos e eu quero dizer que eu não quero receber tal coisa, eu não quero receber outra benesse. Não, eu acho que nós, os gestores públicos, nós, como consumidor, como o Gustavo se apresenta e corretamente, que é o homem que paga, nós que pagamos os impostos, e esse servidor também paga os seus impostos em relação aos outros. Exatamente. O servidor também paga. O servidor também todos nós pagamos impostos numa sociedade. Então, eu concordo no conceito, só acho que cobrar dele, que nos manda ele realmente não tem poderes para fazer absolutamente nada. Aqui no Twitter do Estadão, tem aqui, ó, a coluna do Estadão: Congresso quer aumentar salário de parlamentares para 38 mil reais. Azar. E vai dar para dormir com essa notícia? Não dá para dormir, né? Que maravilha. É uma maravilha. É uma barbaridade. Gustavo Vitorino, Ruxo, Escantofone, Carla, Alice e Marne, vamos para casa. Terminou o nosso programa. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, e como sempre, estamos contando com a sua companhia. Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.